Olá pessoal, na nossa aula de hoje vamos falar sobre diversidade da vida, a origem da biodiversidade. Tentaremos entender aqui o conceito de biodiversidade, né, sua importância e os impactos que são causados nessa biodiversidade que acabam comprometendo e também entender a relação de biodiversidade com as adaptações. Na verdade, entender o porquê de existir a biodiversidade através de adaptações que existem nos organismos. Bom, os objetivos da aula: compreender a diversidade das espécies, compreender a importância da capacidade de adaptação das espécies para a sua preservação. Afinal, o que é biodiversidade? O termo biodiversidade ele é amplamente conhecido e divulgado principalmente quando o assunto é preservação ambiental. Esse termo foi criado em 1985, a partir da junção das palavras diversidade biológica, e posteriormente, né, em 1986, foi utilizado em um relatório apresentado pelo entomologista Wilson, que tem o nome do carinha aqui, e a partir daí a palavra biodiversidade ela se tornou muito conhecida mundialmente, sendo até hoje utilizada, né, para se referir à vida no planeta. Bem, como o próprio nome indica, biodiversidade trata-se da diversidade de vida em todos os ecossistemas existentes, desde os mais profundos oceanos até as mais altas montanhas. Ela é usada em referência não apenas ao número de organismos existentes, como também à variedade genética e em relação às funções ecológicas desempenhadas pelas diferentes espécies. Falando em biodiversidade, se fala também em riqueza de biodiversidade, que essa riqueza nada mais é do que determinados ecossistemas com uma diversidade maior de espécies e, claro, considerando a questão das características, né, desses animais, onde entra a questão da variedade genética também, e que em relação a outros ecossistemas, por exemplo, pode ser maior, possuir uma maior riqueza de biodiversidade, riqueza de espécies que possuem características peculiares, podemos dizer. Bom, a importância da biodiversidade. A biodiversidade ela possui valor ecológico, valor genético, valor social, econômico, valor científico, valor educacional, valor recreativo e estático. Então, ela é fundamental para manter o equilíbrio, né, da vida, digamos assim. Fatores que causam a perda da biodiversidade. A atividade humana, né, a ação do homem, ela é o fator principal que acaba causando a perda da biodiversidade. O desmatamento, a poluição, a pesca predatória e a caça também. São fatores ações humanas que acabam comprometendo a biodiversidade, causando a sua perda. Bom, os seres humanos, eles são responsáveis por causar a extinção de outras espécies por meio da caça, da pesca, do desmatamento, né? Somos quase inteiramente responsáveis pela extinção de várias espécies de mamíferos nas últimas décadas, de acordo com um estudo recente, né, publicado na revista especializada Science Advance. E as previsões, né, sugerem que outras 550 espécies de mamíferos serão perdidas se continuarmos no caminho atual. Atualmente existem muitos movimentos e leis
para tentar conscientizar, né, em relação a, a esse desmatamento, a esse comprometimento da biodiversidade. Um bioma que é muito rico do Brasil, que é bastante conhecido, é o bioma amazônico, né, a floresta amazônica. E ela tem sofrido muito nos últimos anos, né, com essas atividades humanas e principalmente também atividades de desmatamento. E atividades habitacionais também acabam por comprometer a biodiversidade, né, porque é necessário o desmatamento de áreas para a construção de casas, enfim, edifícios. Então, o Brasil ele é considerado um país de mega diversidade. Isso porque, fazendo uma associação aqui com o conteúdo de biomas que foi visto, bom, vemos que os biomas brasileiros eles são diversos, né? E possuem características bem marcantes, digamos assim. Bioma amazônico, cerrado, caatinga, e possuem espécies com características peculiares. Então, é por isso que tem essa determinação essa denominação, megadiversidade. Estima-se que aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão no Brasil. Contudo, por causa da expansão populacional, a biodiversidade ela é ameaçada diariamente. E os principais fatores são causados pela poluição, como eu já falei, né? Poluição, seja da água, de ambientes aquáticos, terrestres e do ar também, e o desmatamento e a caça, enfim, isso causa a destruição do hábitat natural, né, de muitas espécies, esse desmatamento, o que acaba tornando estas vulneráveis, expondo elas, e elas ficam desprotegidas. Também outra atividade que tem um peso grande em relação a causar a perda da diversidade, da biodiversidade, é o tráfico de animais e de plantas, né? O que é mais comum vermos no Brasil é o tráfico de animais, no caso, que acaba por ocasionar a perda de muitas espécies de animais. E se tratando de aves, então, bom, biodiversidade e adaptações. Aqui nós vamos tentar entender a importância das adaptações para a biodiversidade. Bom, a biodiversidade no contexto evolutivo, ela se dá pela variação e transformação de populações ao longo do tempo. Ou seja, a biodiversidade, né, ela é essa diversidade de espécies, no sentido mais amplo, diversidade de espécies, não só relacionada à quantidade de espécies, mas entrando a parte genética, as características e tal, ela é resultado, né, de variações e transformações de populações ao longo do tempo. Isso pode se dar pela ação do próprio homem, algumas espécies conseguem se adaptar a outros ambientes, são obrigadas a procurar outros ambientes, outros hábitats, pelo fato de, ao desmatar, o homem acaba destruindo as casas desses animais, os hábitats, os locais de vivência deles, e eles acabam tendo que migrar para outros. E nesse processo de migração, pode ser que alguns consigam se adaptar e, ao se adaptarem, né, acabam gerando descendentes com essas características que conseguiram desenvolver. Bom, surgem espécies a partir de outras pré-existentes. Bom, e falando de adaptações, não tem como mencionar, né, um cara que contribuiu bastante para entendermos sobre essa questão de adaptação, que foi Charles Darwin.
Darwin, ele é considerado o principal precursor da teoria adaptativa. Ele ficou muito conhecido por sua obra A Origem das Espécies, que contribuiu para o entendimento da evolução e atualmente é considerado um dos livros de maior influência na história. Bom, um dos pontos mais importantes de estudos do Darwin foi a Ilha Galápagos, onde ele percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros endêmicos e que provavelmente essa especificidade apresentava relação com as características do meio onde eles viviam. Ou seja, aí entra a teoria da seleção natural, que as características ambientais influenciam na evolução, no desenvolvimento de adaptações de determinados animais ou espécies, né? Então, o que é essa seleção natural? A seleção natural ela sugere que indivíduos de uma mesma espécie possuem variações e que estas podem fazer com que eles tenham melhores condições de viver em determinados ambientes do que outros. Então, no caso, suponhamos que existe um grupo de uma espécie de animais em um determinado ambiente. Só que existe uma incapacidade de se alimentar de alguns animais e outros já conseguem se alimentar. Seja pelo formato de um bico, enfim, que foi sendo desenvolvido com o tempo e tal. Então, esses animais que conseguem se alimentar nesse ambiente, eles vão sobreviver. Eles estão mais propensos a sobreviver nesse ambiente, a viver. E no caso dos outros, como não conseguem, eles não vão conseguir sobreviver. Bom, e também entra nessa questão da seleção natural o melhor sucesso reprodutivo, ou seja, maior capacidade de se reproduzir nesse ambiente e menos suscetibilidade a predadores. Então, essas adaptações, elas de fato contribuem para o aumento da biodiversidade, né? Os animais se adaptam e ao se adaptarem acaba que desenvolvendo características que para conseguirem viver nesses ambientes e gerando aí uma nova espécie. Bom, existe outra teoria, né, que é o Lamarckismo, que foi desenvolvida por Lamarck, que se baseia em dois princípios: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Bom, a lei do uso e desuso, ela é resultado da observação de Lamarck de que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem mais usados. No caso, o exemplo pelo qual ele ficou mais conhecido é a questão do pescoço das girafas. O pescoço, ele é longo, segundo ele, pelo fato de que, com o tempo, esses animais eles se esforçaram tanto, utilizaram tanto esse órgão para tentar alcançar as partes mais altas das árvores para se alimentarem, que isso acabou fazendo com que o pescoço se esticasse com o tempo e conseguisse desenvolver, no caso, um órgão conseguiu se desenvolver pela sua utilização com o tempo, e o mesmo acontece com órgãos que não são utilizados. Existem, segundo ele, determinados órgãos que, ao não serem utilizados, pelo fato de não estar sendo utilizados, o corpo entende, segundo a teoria, de que o organismo não precisa dele. O animal não precisa desse órgão. Então, ele atrofia, até desaparecer. E a lei da herança dos caracteres adquiridos, que, segundo ele, ao utilizar um órgão, de acordo com a primeira lei do uso e desuso, ao utilizar um órgão muito, ao forçar esse órgão, ele vai se desenvolver, e essa característica, depois de ter desenvolvido esse órgão, ela consegue ser passada para os descendentes. Então, além do uso e desuso, Lamarck propôs que as características adquiridas durante a vida eram repassadas para as gerações futuras.
Era basicamente isso, pessoal. Até a próxima.